Então, vocês devem ter percebido que a gente falou que ia ter uma aula ao vivo no domingo, dia 6 de junho. Mas durante a nossa transmissão, a nossa internet parou de funcionar por causa do clima. Então tá um clima com bastante vento, chovendo um pouco, e isso fez a internet aqui da Caritas parar de funcionar. Então a gente não conseguiu transmitir a aula ao vivo. Então o que eu vou fazer no lugar? Eu vou aqui explicar para vocês os conteúdos que eu ia explicar na aula ao vivo. Infelizmente não vou poder ver a pergunta de vocês no chat e respondendo, mas eu peço que vocês, se tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários e aí na próxima aula ao vivo a gente responde para vocês, ok? Então, o professor Santiago fez alguns formulários, né? Que a gente mandou aqueles formulários do Google para vocês irem respondendo, para a gente saber do que vocês tinham dúvida. Então, a gente teve várias respostas, né? Então, a gente percebeu que tem dúvidas em relação ao vocabulário, né? Vocabulário de cozinha, família, esse tipo de coisa. Dúvidas em relação a pronomes, todos, né? E em relação a expressões de intensidade, ok? Em relação ao vocabulário, como é melhor explicar tendo figuras, imagens, a gente vai deixar para um próximo vídeo, para uma próxima aula, que a gente possa mostrar as coisas para vocês. Então hoje a gente vai explicar sobre pronomes. Quais pronomes? Alguns pronomes pessoais, pronomes demonstrativos e pronomes interrogativos. A gente viu que vocês não tiveram dúvidas com os possessivos, ok? Então são esses pronomes que a gente vai explicar. Então vamos começar explicando o que são pronomes. Então, os pronomes são um tipo de palavra que eles servem para substituir ou acompanhar um substantivo. E o que é um substantivo? Então, o substantivo são palavras usadas para nomear as coisas. Então, por exemplo, garrafa, né, é substantivo. Cláudia é substantivo. Quadro é substantivo. Giz é substantivo, então que dá nome às coisas ao nosso redor. O pronome ele vai servir para substituir ou acompanhar, ok? Por quê? Para a gente não ficar repetindo o tempo todo. Vou dar um exemplo, né? O nosso professor que ajuda a gente, que estava ajudando aqui na nossa aula online, o Santiago, eu posso dizer, o Santiago é professor na escola de português para migrantes. O Santiago dá aula para a turma de acolhida. O Santiago sabe falar francês. Você vê que faz sentido, né? Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo, mas eu fico repetindo, Santiago, Santiago, Santiago. Para evitar essas repetições, a gente pode usar um pronome. No caso, um pronome pessoal, ele. Então eu posso dizer, o Santiago é professor na escola de português para migrantes. Ele dá aula para a turma de acolhida, né? E ele, ou eu posso falar, e sabe falar francês, pode até cortar. Então, os pronomes eles têm essa função de substituir ou acompanhar um substantivo. Então, vamos ver aqui os pronomes pessoais. Em português, a gente tem pronomes pessoais que a gente chama do caso reto e do caso oblíquo. Meu Deus, que nomes são esses, né? Mas fiquem tranquilos que, por enquanto, a gente só vai ver os pronomes pessoais do caso reto, que são bastante fáceis e que são os mais usados. Então, esses aí vocês já conhecem de cor e salteado. Eu, você, ele, ela, aqui a gente, nós, vocês, eles e elas. Então, alguns esclarecimentos. Você pode usar a palavra tu aqui, né? Mas na nossa região aqui em Maringá, é muito difícil você ouvir alguém falando tu. Então, a gente usa praticamente só você. E aqui nas nossas aulas eu ensino o você. Também aqui vocês, outra palavra seria o vós. Mas o vós eu acho que é muito difícil você ouvir alguém usar em qualquer lugar do Brasil. Então, como
você só vai ver em textos antigos, em edições antigas da Bíblia, por exemplo, em orações. Então, a gente vai cortar aqui, vamos ensinar o vocês no lugar. E também tem o agente. Agente significa a mesma coisa que nós. Então, agente significa a mesma coisa que nós. E é mais usado no dia a dia, né? Então, em situações mais informais, ok? Só que, embora tenha o mesmo significado que a palavra nós, na hora de conjugar, né? Na hora de... Lembra que o verbo muda de acordo com a pessoa no português? Então, na hora de conjugar, o agente vai conjugar aqui, ó, igual o você e o ele e ela. Ok? Ele vai conjugar diferente do nós. Embora, como eu já disse, tenha o mesmo significado. Significa nós, eu e mais algumas pessoas. Então, vamos explicar rapidinho o que cada um desses pronomes pessoais significam. Então, eu é a pessoa que fala. Eu vou fazer até um desenho. Então, aqui, eu é quem está falando. Então, quando você está falando, né? Você ou eu. Então, eu é a pessoa que fala, você é para quem eu falo, é o meu interlocutor, é com quem eu estou falando, ok? Então, eu, você, ele e ela é o assunto, é sobre quem, sobre o que a gente está falando. Então, tem essa pessoa aqui, uma criancinha brincando com uma bola. Então, ele, ela. Então, é o assunto. É sobre o que a gente está falando. Então, eu, quem está falando, você é para quem eu estou falando, ele ou ela é o assunto sobre o que a gente está falando. Ok? E aqui nós temos o plural. Então, eu, né, é uma pessoa só que está falando. Nós é eu e mais algumas pessoas, certo? Você é uma pessoa só para quem eu estou falando. Vocês são várias pessoas para quem eu estou falando. Ele e ela é um assunto, né? Uma pessoa que eu estou falando, uma coisa que eu estou falando. Eles e elas, né, são várias coisas, várias pessoas sobre quem eu estou falando, ok? Então, vou apagar aqui e vamos seguir. Então, como eu disse, eles conjugam diferente. Então, o eu conjuga de uma forma, você, ele, ela, a gente tem significados diferentes, mas se conjugam da mesma forma. Nós também se conjuga de uma forma diferente. E vocês, eles e elas têm significados diferentes, mas se conjugam da mesma forma. Vou dar um exemplo. Aqui nós temos o verbo ser. Eu sou. Você, ele, ela, a gente é. Nós somos. Vocês, eles e elas são. Ok? Então, a gente vai significar a mesma coisa que nós, mas você diz a gente é, nós somos. Tudo certo? Mais uma coisinha. O ele a gente usa com substantivo masculino. E ela a gente vai usar para substantivos femininos. Então, no português, todos os substantivos, né, todas as coisas, elas podem ser femininas ou masculinas. Então, a garrafa, então, é um substantivo feminino. Então, quando eu vou me referir à garrafa, né, você vai usar
ela. Então, a garrafa é azul. Ela está cheia de água. Entendeu? Já o quadro, isso daqui, é um substantivo masculino. Então, a gente vai usar ele. Então, o quadro é verde. Ele é grande. Entendeu? Então, agora a gente vai ver os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, geralmente as pessoas confundem muito, mas eles não são difíceis, ok? É só prestar um pouquinho de atenção. Os pronomes demonstrativos, eles servem para indicar a posição de algo, né? De uma coisa, um objeto, uma pessoa, né? Um substantivo, no tempo ou no espaço. Vamos ver primeiro no espaço. Então, eu já falei, quem está falando, né? A gente usa o pronome pessoal eu, certo? Então, se eu estou carregando uma coisa, a gente usa o pronome demonstrativo este para coisas, para substantivos masculinos e esta para substantivos femininos. Vou dar um exemplo. Então, aqui vamos pensar que essa pessoa aqui, o eu, quem está falando, tem uma garrafa. O desenho não está bonito, mas vocês sabem que é uma garrafa. Então, esta garrafa. Então, esta garrafa está comigo, né? Com eu. Então, a gente já falou que com quem a gente está falando, né? Com quem se fala, é o você. E se você está com um objeto, vamos supor, uma bola. Então, você tem uma bola. Então, a gente usa a palavra esse ou essa. Então, no caso, bola é um substantivo feminino, a gente usa essa. Então, eu estou com esta garrafa, você está com essa bola. Então, vamos repetir junto comigo. Este, esta, está com eu, né? Comigo, com a pessoa que fala. Esse, essa, está com quem eu estou falando. Então, vocês estão com esse lápis, por exemplo, anotando o que eu estou dizendo. Então, é com você, com quem eu estou falando. Aquele ou aquela, né, não está nem comigo, nem com você. Né? Está em outro lugar, está distante ou está com outra pessoa. Então, aqui, ó, aquela bola, né? Aquele ventilador, né? Aquela cadeira. Então, não está nem com a pessoa que fala, nem com quem eu falo. Está em outro lugar, com outra pessoa, distante. Então, aquele, aquela, né? Junto com ele ou ela. Entenderam? Então, o pronome demonstrativo ele é usado assim para orientar as coisas no espaço, né? Nos lugares. Mas não é só usado para isso, a gente também pode usar para orientar no tempo. Então, vamos lá. Então, né, quando a gente está falando de algo que acontece no presente, a gente usa este ou esta. Por exemplo, esta aula está acontecendo agora. Então, está acontecendo no momento presente. Se a gente está falando do passado ou do futuro próximo, então acabou de acontecer ou vai acontecer logo mais, então a gente usa esse ou essa. Por exemplo, ontem eu fui passear no parque com os meus amigos. Essa experiência, o passeio no parque, foi maravilhosa. Então, acabou de acontecer, aconteceu ontem, é um passado muito próximo. Então, eu falo essa ou esse.
Vamos supor então que o passeio no parque vai ser amanhã. Então, amanhã, que é o futuro próximo, é amanhã, né? Eu vou passear no parque. Estou ansiosa, então eu quero muito essa experiência. Então, que vai acontecer nesse futuro próximo, ok? Aquele ou aquela a gente usa para se referir a um passado distante, né? Quem for cristão provavelmente já ouviu quando vão ler as histórias da época de Jesus, fala assim, naquele tempo. Então, o que é naquele tempo? É lá nos tempos de Jesus, é um passado muito distante, né? Então, a gente usa aquele ou aquela, né? Ou pode ser algo referente à sua vida mesmo. Então, quando você era criancinha, um passado distante. Então, aquele tempo da minha infância, né? Era maravilhoso. Sinto muita saudade da minha infância. Aquele tempo era muito gostoso. Então, a gente usa aquele ou aquela para um passado distante, ok? Agora vamos aos pronomes interrogativos. Para que a gente usa eles? Eles são usados para nos ajudar a fazer perguntas. Então lembra que a gente já aprendeu que uma estrutura básica, simples das frases em português é dividida em 3 pedaços. O primeiro é quem faz a ação, o sujeito, né? O segundo pedaço é a ação em si, né? O verbo. E aqui o complemento, que vai fechar o sentido da frase, ok? Podem ser várias coisas aqui. Uma forma que a gente tem de fazer pergunta é usando a entonação. Então, você coloca o ponto de interrogação no final, na hora de escrever. Mas na hora de falar, você muda a sua entonação. Uma entonação que vai subindo, assim. Então, por exemplo, uma frase no afirmativo. Você é bonito, né? Agora a gente pode virar uma pergunta. Você é bonito? Então veja que a minha voz dá aquela subidinha. Você é bonito? Agora é uma pergunta. Eu não sei, eu não te conheço, eu nunca te vi. Então eu estou perguntando se você é bonito, ok? Mas às vezes a gente precisa de algumas palavras para ajudar a dar sentido a essa pergunta. E são esses os pronomes interrogativos. E onde que a gente coloca eles? Em que lugar da nossa frase? Aqui no começo. Então é aqui que fica, vou até fazer uma estrelinha, os nossos pronomes interrogativos. E quais são? Então nós temos os pronomes, a gente tem o que, o quem, né? Qual ou quais, quanto, como, por quê, onde. São os principais pronomes interrogativos. Então vamos no que. O que ele é usado para se referir a alguma coisa, algum objeto, algum animal. Então, vou colocar aqui objeto, animal. Por exemplo, o que é isso? O que é isso? Então, isto, né, é uma garrafa. Então, o que vai se referir a um objeto ou animal. Quem vai se referir a uma pessoa. Então, quem é ela? Ela é minha irmã, ok? Então, se refere a uma pessoa. Quais são alternativas? Então, por exemplo, aqui, vou pegar para vocês. Eu tenho vários giz, né? Então, eu tenho várias opções, eu posso escolher. Então, eu tenho alternativas. Então, qual giz você vai querer? Então, qual dentre as opções é a da sua escolha?
Entendeu? Então, é quando a gente tem alternativas e a gente tem que escolher uma das opções. Quanto, ele vai indicar quantidade. Valor, né? Isso. Então, é para indicar quantidade, você quer saber o número. Então, quantas bananas tem naquele pé? Ah, naquele pé tem 10 bananas, né? Naquele cacho. Então, você usa quanto? Ou você pode usar para perguntar o valor de alguma coisa, o preço, né? Quando você vai comprar. Então, quanto custa esse celular? Ah, esse celular custa tantos reais. Então, você sabe aqui pelo quanto. Né? É assim que você usa para fazer perguntas sobre o preço. Como? Você quer saber a maneira, a forma. Então, quando você quer saber a maneira como algo foi feito, a forma como algo foi feito. Então, como que você fez esse bolo? Você quer saber as etapas, você quer saber os ingredientes, você quer saber o modo de preparo. Então, você quer saber de que maneira, de que forma a pessoa fez o bolo. Então, como você fez esse bolo? Aqui nós temos, vou fazer até um risco, o porquê. Então, esse porquê aqui é separado. Então, o porquê você quer saber a razão, o motivo. Por que você foi no supermercado ontem? E a pessoa vai responder, eu fui no supermercado porque estava faltando leite condensado para o bolo que eu ia fazer. Então, por que você quer saber a razão, o motivo? Onde você quer saber o lugar. Então, onde você vai? Ah, eu vou no parque. Então, você quer saber o lugar que a pessoa vai, né? Então, o onde ele ajuda a te perguntar coisas em relação ao lugar. Então, todos esses, que nem eu já dei nos exemplos, eles vão aqui, ó, no comecinho da frase, ok? Então, é mais ou menos isso daí. Entenderam? Então, pessoal, por hoje é isso, né? Eu espero que vocês tenham entendido tudo certinho. Se tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários que a gente vai responder, né? E mais algumas coisas. Eu quero que vocês se cuidem, né? Usem máscara, usem álcool em gel, lavem bem as mãos, né? E vamos se cuidar que a pandemia ainda tá aqui. Um beijo!